Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, que nas reuniões de sábado à noite, o Senhor tem conduzido a igreja de Nova Odessa a nós desfrutarmos do livro de João. E conforme eu havia dito, hoje nós vamos desfrutar de João capítulo 10. Só que João capítulo 10, ele está diretamente ligado a João capítulo 9. Porque ele é uma sequência, é basicamente, se fosse primeira temporada, João capítulo 9, e segunda temporada, João capítulo 10, se fosse dessa forma, não teria primeira e segunda temporada porque os dois contam a mesma história, né? É melhor dizendo, é continuação da mesma história. Por isso que o irmão Sérgio até deu uma pinceladinha em João capítulo 10, porque João capítulo 10 ele é fruto de João capítulo 9. Não tem como nós desfrutarmos de João capítulo 10 sem nós termos desfrutado de João capítulo 9, não é verdade? Mas afinal de contas, né, o que acontece em João capítulo 9? João capítulo 9 acontece um milagre sensacional, graças a Deus, irmãos. E conforme o irmão Sérgio nos auxiliou, em toda a Bíblia é a primeira vez que um cego de nascença ele é curado. O Senhor ele cura esse. Ele cura de uma maneira muito peculiar, colocando saliva, misturando saliva, lodo um com os olhos. E tem um detalhe muito interessante. Essa cura ela se deu no dia de sábado. E o dia de sábado, para os judeus, para os fariseus, era um dia sagrado, não poderia se fazer nada. Sábado era o dia do descanso. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, que ainda assim, nós vemos a misericórdia do Senhor para que esse cego. João capítulo 9, versículo 9, versículo 25, diz que Senhor Jesus, que foi uma das grandes tônicas da semana passada, ao que ele retorquiu, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo. Senhor Jesus, após o Senhor ter feito esse milagre, que causou grande espanto naquela população, os amigos do cego levaram ele para os fariseus. Os fariseus, olha, fizeram um verdadeiro interrogatório para que esse cego, para poder primeiro saber quem era, o que tinha acontecido, se realmente ele era cego, se era alguém que estava tentando engrupir o povo, e quem fez o milagre, né? Mas não no sentido de adorar a pessoa que fez o milagre, mas sim para poder condenar. E aqui, irmãos, nós vemos uma situação muito séria, que depois que o cego ele proferiu, falando, olha, é o seguinte, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aqui, irmãos, diz de maneira muito clara que nós precisamos falar de Deus para as pessoas. Uma vez que nós alcançamos uma bênção, uma vez que Deus se revela para nós com grande misericórdia, nós precisamos falar desse Deus para as pessoas. E aqui, irmãos, nós temos uma questão muito importante também. O que é mais importante? O milagre ou o dia que foi realizado o milagre? Irmãos, eu quero propor o seguinte exercício para os irmãos. Não precisam falar, pelo amor de Deus, tá? Mas, por favor, feche os seus olhos. Podem fechar seus olhos, ninguém vai pintar a cara de ninguém. Agora imagine, de maneira muito séria diante do Senhor, qual é o seu maior problema? Qual é a sua maior dificuldade nos dias de hoje? Pode ser de cunho espiritual, pode ser de cunho físico, material. Qual é a sua maior dificuldade? Aquilo que rouba a sua paz. Senhor Jesus, pode abrir os olhos, irmãos. Vocês se lembraram do que mais te rouba a paz? Uma situação, uma pessoa, alguém?
um problema físico ou questão financeira, saúde. Agora imagine que a própria pessoa do Senhor Jesus apareceu na sua frente e está pronto para realizar o milagre. Qual que ia ser a sua postura? Ia falar, Senhor, hoje não, porque hoje é sábado, ou você ia aceitar o milagre de qualquer jeito? Irmãos, eu não sei qual que é essa resposta de vocês, mas a minha, eu ia aceitar o milagre de qualquer jeito. Porque é muito mais importante que a lei de guardar o sábado, ou até mesmo o milagre em si, é a pessoa que estava à nossa frente, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. E trazendo para os nossos dias, irmãos, sendo muito sincero, eu não sei aquilo que tem roubado a sua paz, mas nós temos que crer que nós temos um Senhor, que Ele é fiel, é o nosso bom pastor, e Ele é capaz de mudar toda a nossa sorte de acordo com a sua boa vontade. Da mesma forma como o Senhor compadeceu daquele cego, Ele pode se compadecer de nós. Mas para isso, nós precisamos ir diante dele. E se o Senhor não tirar isso que tem nos roubado a paz, roubado o nosso desfrute, que nós possamos ir ao Senhor e pedir para Ele sabedoria e discernimento de como lidar com essa situação. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Paulo teve que aprender a conviver com aquilo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e como bom pastor, Ele sabe o que é o melhor para as suas ovelhas. Senhor Jesus, mas assim, irmãos, de maneira muito simples, toda ação gera uma reação. Quando esse cego, ele testificou de Jesus, falando, olha, eu estou curado, teve uma consequência. No versículo 34, ainda de João 9, diz que, então, esse aqui é os fariseus, no caso, quem estava fazendo o interrogatório, concluíram, tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Esse o excluíram, como o Sérgio nos ajudou semana passada, foi verdadeiramente excomungado. Aparta-te, você não é mais bem-vindo aqui no nosso meio. A nossa relação é de você daqui para a porta para fora, e segundo algumas notas, é considerado como um inimigo de Deus, de acordo com a religião. Então, quando nós nos declaramos e tomamos a posição pelo Senhor, o inimigo e o sistema maligno, ele vai querer nos perseguir. Mas nós temos que crer, irmãos, conforme o hino que nós cantamos, nós temos um bom pastor. Nós não estamos errantes pela vida, pelo mundo, nós temos um bom pastor. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que acontece? No finalzinho do capítulo 9, o Senhor se dá a revelar ao cego. O cego, ele, no versículo 38, e prostrando-se diante de Jesus, o adorou. E aí o versículo 40 diz que alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? Então, assim, o cego estava lá adorando o Senhor, se prostrando, aí uma turminha, os fariseus olharam e falaram, vamos continuar a conversa. E aí Jesus, no versículo 41, diz, se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, quem é cego, ponto. Mas o pior tipo de cego é aquele que vê, mas não quer enxergar. Senhor Jesus, irmãos, então que os nossos olhos sejam abertos e mais do que isso, que possamos reconhecer o Senhor, que possamos recebê-lo como nosso Senhor e não apenas vê-lo lá de longe, mas realmente testificar que Ele é o Senhor. E aí nós entramos no capítulo 10 e eu peço os irmãos que nós vamos estar aqui utilizando a versão da Bíblia King James, mas eu quero encorajar todos os irmãos a trazerem as suas Bíblias aqui durante as nossas reuniões. A projeção, ela é só um suporte para quando a gente quer usar uma outra versão, mostrar alguma outra questão, mas como tem algumas notas de rodapé, eu vou usar a King James,
Mas é muito importante os irmãos trazerem as suas Bíblias, porque nós usamos a memória visual. Eu uso muito a memória visual. Eu sei que achar os versículos, ó, esse versículo está mais para esse lado, esse versículo está mais para aquele outro. E aqui, irmãos, às vezes eu não tenho tempo, o irmão que está ministrando, não tem tempo para pegar e falar toda a passagem. Mas quando você está acompanhando a sua Bíblia, você consegue ler toda a passagem. Então nós, Emerson, Sérgio, nós incentivamos os irmãos a trazerem as suas Bíblias. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, no capítulo 10, nós temos, Jesus fala por parábolas. Só que o Senhor ele é muito misericordioso, porque embora ele fale por parábolas, ele fala de acordo com o contexto que aquele povo está inserido. E aqui nós sabemos que o povo judeu, eles eram basicamente pastores. Eles não tinham como cultivar a terra, porque a terra era muito infértil. Então, o que eles faziam para ter o seu sustento? Eles cuidavam dos rebanhos. Então, o Senhor, de maneira bondosa, cheio de graça, fala, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, mas de acordo com a realidade de vocês. Por exemplo, quando eu sou advogado, né? Quando eu vou atender um cliente, às vezes eu pergunto para ele, viu, qual é a sua profissão, qual é o seu ofício? Aí ele fala, olha, eu sou motorista de caminhão. Aí eu tento falar o direito de acordo com o que ele possa entender. Por exemplo, eu preciso analisar um contrato. Eu não posso falar de um contrato sem ter o analisado. Aí eu viro para o motorista de caminhão e falo, viu, você consegue dirigir um caminhão à noite com a luz, com o farol apagado? Ele fala, não. Tá vendo? Da mesma forma, eu não consigo falar de um contrato sem ler o contrato. É a mesma coisa. Então, o Senhor aqui, fazer um parêntese, por isso que ele é a videira verdadeira, que tem os seus cachos de uva, porque ele é de fácil acesso, irmãos. Ele pode atingir tanto a pessoa mais elevada quanto a pessoa que está engatinhando na vida cristã, porque ele é simples e se faz compreendido a todos. Mas acontece que às vezes o nosso coração não está adequado para ouvir o Senhor. Por isso que a gente precisa pedir para o Senhor nos limpar. Senhor Jesus. E no versículo 1, de João 10, e antes fazer também um parênteses, irmãos. Aqui nós vamos ver algumas palavras como aprisco, que aqui simboliza a religião judaica, as ovelhas como o povo de Israel, os judeus, as outras ovelhas sendo os gentios, que somos nós, as pastagens, que é a palavra de Cristo, a palavra sã de Deus. Isso aqui foi dito para os contextos dos judeus, mas nós, irmãos, podemos pegar essa mesma passagem e aplicar para os nossos dias. Amém? Senhor Jesus. Então o versículo 1 diz, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É o versículo 3. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Aqui, irmãos, nesse primeiro série de 3 versículos de João capítulo 10, nós vemos algumas coisas extremamente importantes. Primeira, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aqui Jesus ele começa a separar o evangelho, uma aplicação do evangelho, com a religião em si, que é o que nada mais é que servir a Deus sem o próprio Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor nos encontrou, ele veio com um chamado de amor. Por isso que nós desfrutamos aquele hino. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele não fala, ô Psyu, vem aqui. Ele fala, não, ô William, vem cá. Ele nos chama pelo nome. Irmãos, e nós sabemos que o inimigo de Deus, ele não pede licença para entrar. Aqui está falando que ele está pulando o muro.
ele não entra pela porta principal. Ele tenta entrar de outras formas. Por isso que nós precisamos, a primeira parte é estar vigiando e estar sensível ao falar do Senhor. E o versículo 4, ele continua dizendo: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhece a sua voz. Aqui esse versículo 4, irmãos, ele é extremamente profundo, por dois motivos. O exemplo do Senhor. Ele, como nosso bom pastor, ele vai adiante de nós. O pastor, irmãos, não é aquela pessoa que manda as ovelhas irem à frente, mas primeiro o pastor ele desbrava o terreno. Porque nós sabemos que a palavra, o dizer, pode até convencer, mas o exemplo arrebata as multidões. Esses dias eu assisti um seriado que chama Last Dance, que conta sobre o Chicago Bulls, Michael Jordan, que foi um dos maiores esportistas do nosso século, alguns que falam que é o maior atleta do basquetebol. E o pessoal lá, os seus companheiros de equipe, alguns falavam que o Michael Jordan, ele oprimia os seus companheiros de modo que para eles fazerem sempre mais. Se o treinador pediu 10, faça 11. Se o treinador pediu 11, faça 15. Mas o grande lance do Michael Jordan é que se o treinador pedisse 10, ele fazia 13. Se o treinador pedisse 11, ele fazia 20. Ele sempre fazia mais do que lhe era pedido. E eu te falo, como que seus colegas de equipe não iam ficar motivados em fazer a mesma coisa? Não tinham que reclamar. Por isso que eu vos afirmo, a palavra, os dizeres, pode até convencer, mas o exemplo é o que arrebata as multidões. E aqui o Senhor, ele vai à frente, irmãos. E aqui, continuando no versículo 4, uma questão muito importante. Além do exemplo do Senhor de ir à frente, de dar direção, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. E aqui está um dos grandes mistérios dessa noite. Intimidade e comunhão com o Senhor. Irmãos, nos dias de hoje nós temos ouvido muitas palavras, muitas questões, mas uma coisa que nós da Igreja de Nova Odessa temos falado incessantemente para os irmãos irmãos, não terceirizem a sua comunhão com Deus. Irmãos, busquem a Deus na palavra, tenha comunhão com Ele. Não terceirize a sua santificação. Eu sei que nós estamos aqui, às vezes, para ajudar os irmãos, para responder algumas dúvidas, ter comunhão, orar junto. Mas o grosso mesmo, nós precisamos ter a nossa comunhão íntima e individual com o Senhor. É dessa forma que nós vamos reconhecer o Senhor. E repito, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Senhor Jesus, e dentro dessa questão da voz do Senhor, nós temos uma coisa no nosso interior, irmãos, que se chama unção. A unção que habita em nós, ela nos confirma, nos revela e mostra todas as coisas. Senhor Jesus. E aí o versículo 5 diz que, todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Senhor Jesus, naquele contexto, irmão, às vezes no aprisco tinha ovelhas de vários pastores. E o pastor que não era do rebanho específico, aquelas ovelhas não o reconheciam.
trazendo para os nossos dias. O Espírito Santo tem confirmado as questões? A paz de Cristo, que é o árbitro em vosso coração, tem dado paz ao que tem sido dito, ao que tem sido falado? Porque nós cremos que quando um falar é de Deus, a unção dentro de nós testifica com o Espírito do irmão que está compartilhando. E desse modo é que a comunhão acaba acontecendo. Por isso, irmãos, que é extremamente importante nós termos a nossa comunhão individual, nossa com Deus, mas nós também precisamos ter a nossa comunhão coletiva com os irmãos, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Senhor Jesus. E assim, irmãos, versículo 6 continua dizendo: Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreendiam o significado do que eles haviam falado. E aí, irmãos, o Senhor Jesus, ele dá mais uma colher de chá. Porque nós temos que ter a consciência que havia basicamente duas situações. Uma é o aprisco, que era o lugar onde, como se fosse um curral onde as ovelhas ficavam. Mas quando o pastor tirava suas ovelhas do aprisco e precisava levá-la pelas pastagens buscando alimento, o próprio pastor servia de porta, ele fazia algo rudimentar e ficava vigiando a porta, ele mesmo era a porta, ele que vigiava a entrada e a saída. E aí Jesus, usando de misericórdia, ele explica a situação de uma outra forma, dando um outro exemplo. E em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. O 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Aqui, irmãos, são ladrões que vieram antes de mim. Os irmãos podem ficar despreocupados que não se trata nem dos patriarcas, nem de reis, nem dos profetas. São outras coisas e também são outras pessoas. Por exemplo, no dia que eu liberar a mensagem e não falar de Gamaliel, acho que vai chover, né? Senhor Jesus. Atos capítulo 5, versículo 36, só para elucidar para os irmãos. Gamaliel aqui está dando um discurso e ele fala: portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele, e todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário, e ele da mesma forma foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Então, nos tempos de Jesus, já se tinha os falsos messias, falando que, olha, eu sou Jesus, eu sou enviado, e coisa e tal. Por isso que o Senhor, ele fala, né, no versículo 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Senhor Jesus. E aí, irmãos, graças a Deus pelo versículo 9. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Senhor Jesus, irmão, quem puder, vamos nos colocar de pé e falar bem forte esse versículo. Senhor Jesus. Sairá e encontrará pastagem. Senhor Jesus, entrará e sairá e encontrará pastagem. Irmãos, aqui tá ligado a Salmo 23. Senhor Jesus, que durante a pandemia nós fomos extremamente ajudados. Salmo 23 é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada
me falta? Eu vou pedir licença para os irmãos, mas para completar essa questão de nós vermos o Senhor como nosso bom pastor, eu vou ler a nota de rodapé. Este é considerado o mais belo e conhecido cântico de confiança de Davi em Deus. Neste salmo, não se manifestam queixas de aflição ou súplicas por livramento. É uma expressão poética e profética de gratidão ao Senhor. Irmãos, quando nós falamos que o Senhor é o meu pastor, é uma forma de falar eu te amo a Jesus. A ovelha, irmãos, é um dos animais mais frágeis que nós temos. Ela precisa de ajuda para se retirar da lã, ela precisa de ajuda para poder procurar alimento, ela não é capaz de se defender de lobo nem das feras do campo, e ela precisa de um pastor. Então, quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos declarando também que nós somos insuficientes e que nós precisamos dele. Senhor Jesus, um salmo de plena confiança e visão messiânica ao mesmo tempo. Davi usa a metáfora preferida dos reis e a mais compreensível e íntima para retratar o Senhor como o supremo pastor que provê todas as necessidades de suas ovelhas, seu povo, seus filhos, e as protege e defende. As figuras de linguagem até então usadas eram rei, libertador, rocha, escudo, eram apropriadas, porém não transmitiam a ideia de proximidade pessoal, companheirismo constante e amizade fraterna que a palavra pastor revela. Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor. Graças a Deus, o Senhor é o nosso pastor. Senhor Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, no versículo 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aqui, nós entendemos que é o próprio diabo, Satanás, o inimigo de Deus. Mas nesse contexto, lembra-se que Jesus estava aqui conversando com os fariseus. Neste contexto, estava falando que a religião e seus líderes que não estão seguindo a vontade de Deus, eles vêm para roubar, matar e destruir. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Mateus capítulo 23, só para os irmãos entenderem o tipo de gente com que Jesus estava lidando, eu separei alguns versículos aqui para os irmãos. Capítulo 23, começa falando logo assim: os doutores da lei falam, mas não agem. Senhor Jesus. Versículo 3. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Versículo 5. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Aqui tem uma nota de rodapé. Os filactérios, ou felalins, eram pequenos rolos ou caixas de couro que os judeus religiosos usavam presos às testas, perto do coração e no braço esquerdo. Essas pequenas cápsulas continham 4 passagens da Torá. Com o passar do tempo, os judeus começaram a respeitar e honrar esses pequenos
recipientes, tanto quanto as Escrituras, e seu tamanho era considerado um sinal de zelo espiritual de quem os sustentava. Então, quanto maior fosse esse utensílio, mais espiritual a pessoa era. Os fariseus acreditavam que o próprio Deus usava, por isso eram considerados como amuletos de boa sorte e proteção contra o mal. As franjas, as orlas descritas, que todo judeu deveria usar. Jesus também as usava nos 4 pontas do seu manto. São chamadas de orla. Essas borlas eram um tipo de madeixas de lã, branca e azul, e tinha a singela função de declarar amor de quem as usava ao Senhor, e a vontade do seu coração, da lei mais fiel possível. Então eles pegavam os utensílios e deixavam o mais longo possível para parecer que eram espirituais. E aí o versículo 8 diz que vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é vosso Pai, aquele que estás no céu. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. E o 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Então aqui Jesus está falando, olha, você nem quer entrar, mas nem quer deixar quem quer entrar. Senhor Jesus, misericórdia. E ele continua dizendo, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas as viúvas, e para disfarçar encenaçais longas orações, e por isso recebereis o castigo ainda mais severo. E aí o 24, irmãos, diz que líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Aqui é uma referência muito interessante, porque o mosquito ele é o menor animal imundo registrado, de acordo com a lei judaica. Então, qual que era a situação que Jesus estava falando aqui? Olha, para não correr o risco de vocês engolirem um mosquito e estarem imundos, vocês pegam a água, peneira a água para ter certeza que não vai cair nenhum mosquito. Só que, por um outro lado, vocês estão engolindo camelo. E camelo era um dos maiores animais impuros naquela época. Então, irmãos, em outras palavras, às vezes a gente fica se preocupando tanto com tanta carne de pescoço e esquece do filé mignon. Mas a grande questão aqui é quem eram os fariseus a quem Jesus estava tendo esse diálogo. Eram pessoas, basicamente, que falavam uma coisa e fazia outra. E além de falar uma coisa, fazia outra, eles falavam para os demais que, olha, vocês têm que fazer isso também, muito mais do que eu. Por isso que fala, eles atam fardos pesados e os que colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levar um só dedo para movê-los. É desse pessoal aqui que Jesus está falando. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Aí eu te pergunto, irmãos, tem como alguém ter comunhão com Deus com um fardo tão pesado desse? Praticamente impossível. Mas graças a Deus, irmãos, que continua o versículo, ele não para por aí. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, Ele quer nos encher por completo. O Senhor, Ele nos criou para ter uma vida plena, não uma vida mesquinha. Só que o grande lance é que nós só vamos conseguir ter uma vida plena
quando nós aceitamos o Senhor como nosso bom pastor. Não tem como, irmãos, a não ser dessa forma nós termos uma vida plena. É muito triste, às vezes, nós estamos numa situação de alegria, dando tudo certo, e às vezes dá um estalo no domingo, assim, imagina, você está no domingo, no churrasco, Corinthians ganhando de 4-0, só alegria. Aí eu lembro, cara, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião terrível, ai de mim. Toda aquela minha alegria foi embora. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor, Ele nos dá uma vida plena. Graças a Deus que o Senhor nos dá uma vida plena. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Não é uma vida pela metade, é uma vida inteira. Senhor Jesus. E ele continua dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí aqui, irmãos, dá um nó já na cabeça dos fariseus, porque eles são remetidos a Ezequiel capítulo 34, versículo 23, que diz: darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como meu servo Davi, para que o seu único pastor, ele cuidará do meu povo, rebanho, e será o seu líder. Então, irmãos, aqui o Senhor estava falando que lá no Antigo Testamento ele estava cumprindo algo que havia sido dito sobre ele. E graças a Deus que Ele dá a vida por nós, irmãos. E Ele já deu a vida por nós. E aí o versículo 12 diz: os mercenários, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e a foge. E então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário. E não tem zelo pelas ovelhas. Aí aqui, irmãos, trazendo para a nossa realidade, quem que é o mercenário? O mercenário é aquele líder religioso que está lá simplesmente por questões financeiras, colhendo os louros. Ou, olha, eu estou aqui enquanto nada melhor acontecer. Se eu receber uma proposta melhor, eu estou indo embora. Mas se de repente acontecer alguma coisa, vier algum lobo, eu também estou indo embora. Porque esse mercenário, irmãos, Senhor Jesus, ele não é comprometido com as ovelhas. Ao passo que o Senhor, que é o nosso bom pastor, ele é comprometido conosco. Então nós precisamos ter de maneira bem clara a diferença entre um mercenário que só está em busca do que as ovelhas podem oferecer e do bom pastor, Senhor Jesus. E uma coisa muito importante, irmãos, que o mercenário, além de não dar a vida pelas ovelhas, a ovelha só é interessante para o mercenário enquanto essa estiver suprindo a sua necessidade. A partir do momento que a ovelha deixar de dar o que ela quer, ele pica a mula, vai embora. Ele não tem comprometimento com as ovelhas. Mas graças a Deus que o nosso Senhor ele tem compromisso conosco. Ele se entregou. E aí, irmãos, uma das coisas mais interessantes no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Irmãos, mais uma vez, o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome, mas nós precisamos conhecer o Senhor. E a melhor forma de nós conhecermos o Senhor é indo na Sua palavra, é mergulhar nas Escrituras, para nós não sermos enganados. E aqui, irmãos,
que eu vou continuar amanhã, se assim o Senhor permitir. Eu quero fazer a seguinte questão que está no versículo 17. Eu entrego a minha vida para retomá-la. 18. Ninguém a tira de mim, no caso a vida. Antes, eu a entrego espontaneamente, de espontânea vontade. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, ele não foi assassinado. O Senhor, ele foi traído, mas ele não foi emboscado. Ou seja, foi pego desprevenido. A palavra registra até mesmo que um dos seus apóstolos cortou a orelha de um dos que estavam lá para prender Jesus. Ele colou a orelha do homem e falou: viu, se eu quisesse, teria uma legião aqui. Mas eu quero reforçar, irmãos, que ele se entregou por nós, espontaneamente. É por esse motivo que nós podemos falar que ele é o nosso bom pastor. Além de ter entregado a vida dele por nós de maneira espontânea, ele também morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. Senhor Jesus, ele sabia o que tinha que ser feito e ele fez sem hesitar. Sabia que ele ia ter que beber o cálice, mas mesmo assim ele fez. Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, pelo seu amor misericordioso, que foi esse o motivo dele ter se entregado por nós. Senhor Jesus, e que nós, irmãos, de tudo que foi dito nessa noite, que possamos realmente considerar que a nossa vida não pertence mais a nós. Um dos maiores atos que o Senhor tinha que fazer para conosco, ele fez. Ele se entregou. Senhor Jesus, ele se entregou por cada um de nós. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, essa era a porção para essa noite.